Olá, este é o terceiro vídeo que eu apresento e introduzo o pacote de software Epidemia, que se encontra no GitHub, disponível para baixar um software, um pacote desenvolvido em Java, de maneira que pode ser instalado e pode ser usado em qualquer sistema operacional. Os dois primeiros vídeos eu apresentei a janela e apresentei e fiz alguns comentários a respeito dos parâmetros que determinam o desenvolvimento dos cálculos. Trata-se de um pacote de simulação de epidemias. Nesse terceiro vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como o software roda, como o aplicativo roda as simulações e as consequências que as simulações apresentam a partir dos parâmetros de entrada. Então, vou agora compartilhar a tela para vocês. Nesta tela aqui, eu vou desligar o vídeo, enfim, do meu próprio vídeo, para que vocês possam ver a janela como um todo. Aqui está o gráfico de cima, é o gráfico principal, que representa o número de casos, e aqui embaixo são alguns indicadores que você pode escolher em uma dessas três opções aqui, e que eu vou comentar daqui a pouco. Inicialmente, aqui temos o número de infecções por rodadas. Como eu comentei anteriormente, cada rodada, no caso, a partir dos parâmetros de entrada, como períodos de incubação, os períodos de permanência da doença e os períodos de recorrência da suscetibilidade à doença, ressuscetibilidade, né? A partir desses parâmetros, se nós consideramos o coronavírus, isto aqui, então, é o tempo dado em semanas. Cada rodada apresenta um valor a partir da simulação que é feita quando você clica nesse botão aqui, recalque. Quando você lança o programa, ele já apresenta essa janela com os parâmetros pré-definidos e uma simulação feita a partir desses parâmetros, considerando o início da série de números aleatórios definido nessa semente que está aqui. Ele está em formato nebuloso, né? Como está meio para indicar, quer dizer, no fundo, isso aqui indica que você não pode mexer nesse valor. Você só mexe nesse valor clicando aqui. Clicando aqui, ele vai procurar um novo valor para a semente, baseado no instante que você clica, ou então você desmarca essa opção e a cada vez que você faz o recalque, você manda fazer uma nova simulação com base numa nova sequência de números aleatórios. A partir desse número aleatório, dessa semente de números aleatórios, você obtém este gráfico aqui. Este gráfico aqui representa, o preto representa, então, o número de infecções por rodada. Como eu já chamei a atenção anteriormente, no outro vídeo, não é o número de notificações por rodada. O número de notificações é o número de novos doentes. Aqui não. Aqui são os chamados doentes ativos. Os ativos, como queira, porque as pessoas podem estar doentes, dado que ela pode ser assintomática. É o número de ativos que estão aí infectando a região, a comunidade, ou então
o espaço em que a epidemia está se desenrolando. Eu chamo esse espaço, vocês vão ver mais tarde, de urbe. Aqui, embaixo, em azul claro, representa o número de infectados, o número de doentes, com a característica de ser assintomático. Esse número, esses assintomáticos, são previamente definidos aqui como sendo, no caso, 30%, 0,3% da população. 30% da população é considerada assintomática. Esses números, evidentemente, são tirados a partir de sorteios com base em números aleatórios ou semi-aleatórios, ou pseudo-aleatórios, como queira, né? De maneira que esse valor aqui, o número de assintomáticos, no final, não será um número exatamente igual a 30% da população, né? Será um número próximo, mas não será igual. Mas, por rodada, os indivíduos assintomáticos que eventualmente foram infectados e estão contagiando, estão ativos, contagiando outros, né, é colocado aqui, de maneira que a diferença entre o número real de infectados e o número de assintomáticos permite-me dar o valor do número observado. Então, o que significa dizer? Não é? Os assintomáticos, na verdade, aqui na nossa realidade, né, são aqueles que adquirem a doença e que não sentem nenhum sintoma, né, mas estão aí infectando, né, estão aí como se nada tivesse acontecendo. Digamos que seriam até os piores, porque não é tomada nenhuma medida de proteção, a não ser aquelas que ele resolve adotar como razoável, né? No caso aqui da simulação, na verdade, os assintomáticos são os verdadeiramente assintomáticos, os que ficaram doentes, mas que tiveram sintomas fracos, né, não compensando procurar qualquer auxílio médico ou qualquer tratamento para amenizar os sintomas, né? Aqueles que ficaram doentes com sintomas, porém, se curaram e não notificaram as autoridades, não notificaram os centros de levantamento de estatística a respeito da doença. Quer dizer, no fundo, assintomáticos para a efeito dessa simulação é tudo aquilo que não é comunicado, de maneira que você obtém como resultado uma curva de observados, de infectados observados, como você vê aqui neste azul escuro, né? o azul comum, né? Aqui vale um comentário que, assim, digamos, como você pode ver, o que houve aqui foi uma epidemia, que aqui você vê a estatística final do que se passou na simulação, e você vê aqui que o número de infecções, não o número de infectados, eu vou dizer porque que é diferente. O número de infecções foram 995, praticamente toda a população, em termos de números absolutos, né? Nos assintomáticos foram 296, como eu digo, foram próximos a 30%, como foi dito aqui, né? De maneira que nós observamos 699 infecções. Aqui, o número da população de grupo de risco, tá? Aqui ficou em 229, como foi aqui foi de 20%, é um valor próximo, e o número de mortos
foi de 143. O processo terminou em 35 semanas. O que houve aqui? Houve uma epidemia, tá? Matou 14% da população, tá? Infectou quase 100%, tá? E observamos apenas 70% de infecções. Isso digamos assim, tem aqueles que são pela política da imunidade de rebanho, né? Aqui, tudo bem, isso aí foi pego, acabou, vamos tocando o barco em frente, né? Não tem mais nada a fazer, morreu quem tinha que morrer e vamos levar a vida em frente, né? Só que tem um problema, o problema está aqui, tá? Esta linha, tá? Da capacidade do sistema de atendimento, a capacidade de atendimento do sistema de saúde está nesse nível aqui. Ele foi previamente definido aqui como 2% da população. 2% o sistema de saúde é capaz de atender, ao mesmo tempo, 2% da população. E acontece que aqui, que está em magenta, ou em roxo, como queira, ou rosa, é difícil definir, mas eu diria que é roxo, essa população aqui, como diz a anotação, é a população de risco, que foi, na simulação, assumida como sendo de 20%. Essa população, quer dizer, significa o seguinte, quando você faz a simulação, o programa gera um certo número de indivíduos definido aqui. No caso, é 1.000. Então, aqui nessa simulação, foram um número, o programa gerou 1.000 indivíduos. Tá? Em princípio, todos eles de condição de saúde similar. Tá? Só que aqui, o período, como é dado o período de incubação entre 0 e 3, cada indivíduo, na criação, quando ele nasce, quando o programa o cria, ele sorteia um valor entre 0 e 3 para ele guardar como característica sua a capacidade de incubar o vírus, se for contaminado, e de um valor entre 0 e 3. Mesma coisa o período de doença, né? O período de doença entre 3 e 5, este valor é sorteado, tá? Entre 3 e 5. Aqui, na verdade, é entre 0 e 2 o valor, né? Aqui esse é o valor, nunca assume o valor 3, de maneira que aqui é entre 3 e 4, tá? E nunca chega a 5. Isso é uma característica da geração de números aleatórios, no caso, números aleatórios inteiros. Tá? E cada indivíduo, então, guarda em si a capacidade de incubar o vírus entre 0 de 0, 1 ou 2, e de ficar doente por 3, 4 semanas. E aí esses indivíduos são criados e ainda ainda é sorteado, quer dizer, ainda é colocado como característica sua, certo? Se ele é assintomático ou não, tá? 30% é uma contagem que é feita, certo? Ele vai contando e vai atribuindo aleatoriamente aos indivíduos criados a propriedade de ser assintomático ou não, na chance de 30%. A mesma coisa com relação à população de risco. Ele é sorteado na proporção de 20%, se é de risco ou não. Né? Uma vez feito isso, começa-se a rodada, escolhe-se um certo número, dado aqui, de indivíduos infectados na primeira rodada, que é a rodada 0, e aí, a partir daí, deixa a epidemia expandir, certo? Contaminando ou não os indivíduos que estão perto de si, na base de um sorteio definido
por uma função exponencial, como eu expliquei, a partir desses valores aqui. Esses valores escolhidos, como sendo uma função exponencial e de potência 2 ao quadrado, define uma função de Gauss. Então, com base nesse sistema de evolução e de contágio, a partir de cada rodada, então, é feita uma contagem e aí é colocado nas estatísticas a contagem de assintomáticos, de risco e eventualmente, se ele é de risco, ele será sorteado se vai morrer ou não, em função se está abaixo ou está acima da capacidade do sistema de saúde atender. Se ele está abaixo, então ele entra no sistema de saúde, né, entra no cuidado de UTI, etc., na base de uma probabilidade de morte de 50%. Se, por acaso, ele se encontra acima desta linha, depois que é feita a contagem, né, a pessoa fica doente, tá? E aí se conta quantos estão doentes com respeito ao nível da capacidade de saúde. Se chega um ponto que o número de doentes supera a capacidade do sistema de saúde, então ele começa a ser sorteado numa chance de morrer de 90%. Então, e uma vez que isso acontece, a estatística é colocada aqui. Ora, isso tudo em termos de número de, aqui no caso, pessoas infectadas que estão no grupo de risco, pessoas infectadas que estão no grupo assintomáticos, que também podem fazer parte do grupo de risco. Quer dizer, um assintomático não é só assintomático, ele pode morrer, certo? Dependendo se ele for sorteado, se ele for assintomático, mas também está no grupo de risco, ele vai ser sorteado se vai morrer ou não também. Tá? Então, esse número aqui é colocado aqui no gráfico para efeito de observação, para efeito de comparação com aquilo que pode acontecer na realidade. Tá? Ora, o que a gente vê aqui, então, é a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho acontece e, ao final, certo? Como querem aqueles defensores da imunidade de rebanho, o processo acaba, a epidemia se extingue. Né? Só que no meio do caminho, olha aqui, teve gente que ficou fora do sistema de saúde. Né? Aí, nesse caso, pode acontecer o seguinte, né? Você fica doente, ou sua filha ou seu filho fica doente, ou sua esposa, ou seu pai, seu sogro, enfim, qualquer um parente ou você mesmo pode ficar doente e se está no grupo de risco, vai precisar de auxílio, vai precisar de assistência do sistema de saúde. Quando você chega lá no hospital, né, para solicitar atendimento, você encontra a porta fechada. Tá? Estamos cheios, completo. Né? Não tem vaga. Né? Esse tipo de situação é uma situação extremamente negativa. Né? É extremamente. Imagine isso acontecendo contigo. Né? Então, essa situação é que faz com que a tal da imunidade de rebanho é uma das situações que faz a tal da imunidade de rebanho não ser uma opção para ser humano. Pode ser bom para ovelha, pode ser bom para porco, para boi ou até para planta, mas para ser humano não serve. E não serve porque, mata gente que poderia estar viva se não fosse essa situação de imunidade de rebanho, tá? E mata a gente em alta proporção. Tá aqui, estamos quase no dobro, quer dizer, bem mais da metade da população de risco. Por quê? Porque a partir daqui, a probabilidade da pessoa morrer aumenta tremendamente, passa de 50% para 90%. Tá?
Então, essa é a razão de por que nós desejamos achatar esta curva, para que essa curva não chegue a esse valor, e aí, no caso, a 30% da população, não pode chegar a esse valor, visto que já aqui, né, nesse ponto, deixa eu ver, aqui nesse ponto, a 15%, 16% da população, né, nessa proporção de grupos de risco, né, você vai ter a situação do sistema de saúde entrar em colapso, né? Isso não é admissível para ser humano, né? Então, o achatamento da curva, né, é importante, porque você não só diminui o número de população de risco que pode encontrar a morte, como também evita a terrível situação que nós vimos em Manaus, em outras cidades, outras capitais do Brasil, né? A pessoa precisar de atendimento, não tem. A pessoa precisar de ser entubada para ser ventilada e não tem oxigênio. Quer dizer, essa situação pode ser evitada de duas maneiras. Você aumentando a capacidade de atendimento, aqui, a capacidade do sistema passa de 2 para 5, mas isso é investimento, isso é dinheiro, e isso exige celeridade, exige urgência, né? E nem sempre, especialmente no Brasil, é possível levar quer dizer, considerar o caso de uma emergência, de urgência de instalação de sistemas com esse nível de tecnologia, com essa demanda tecnológica que tem o atendimento de saúde moderno, certo? Então, o negócio é abaixar essa curva, tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar mexer nos parâmetros aqui para ver como que a gente consegue abaixar a curva. Mas, antes disso, eu acho que há mais um comentário a se fazer, certo? Vamos dizer aqui, você está observando, quer dizer, as autoridades autoridades não, de maneira geral, a imprensa, você mesmo que está acompanhando, você não observa essa curva aqui, porque essa é a curva real. Você observa esta curva menos os assintomáticos. É essa curva que você observa, né? E quando você observa essa curva, você não vê uma alta taxa, uma taxa tão alta de índice de infecção. Você vê, em vez de 30%, aqui você vê, eu não sei se eu consigo, aqui é 20%, aqui então é 20 e tantos por cento, 21%. Você, em vez de ver 30%, você vê 21%. No entanto, você vê um número grande de pessoas precisando de atendimento hospitalar, tá? Porque aqui, esta curva aqui, indica a demanda por atendimento de saúde nos hospitais, tá? Essa demanda, ela é real, né? Tirando alguns casos, quer dizer, tirando os casos assintomáticos, em que a pessoa fica doente, não sente e acaba morrendo, porque ela faz parte do grupo de risco, mas ela morre e muitas vezes ela não tem um diagnóstico como sendo a da Covid, né? Atualmente, há uma política de se a pessoa morre, a primeira coisa que se faz é ver se ela morreu de Covid, porque ela podia ser assintomática e mesmo assim, está dentro da população de risco e morrer por isso. Então, esse número aqui, sobretudo o de mortos, representa um número muito próximo da realidade, tá? E não representa a mesma porcentagem dos observados com respeito ao número real. O número de população de risco, não, a população de risco pode ser um pouco mais baixa por conta de verificar aqueles casos assintomáticos dentro da população de risco. Mas aqui, o número de mortes é um número real. E o que você verifica quando você compara o número de mortes com relação
ao número às infecções observadas, você vai ver que o número de mortes é maior, é bem maior do que o esperado, né? Então, o que você vê? Você vê que na situação real, né? Você vê que o número de subnotificações acaba apresentando uma falsa ideia de que o vírus é terrivelmente letal. No fundo, é isso que acontece, né? E você vai, então, você vai aqui ver como que tá acontecendo agora, né? Eu quero comentar sobre essa coisa de a pessoa, a imprensa e os centros de análise de epidemia, né? Dizer, apareceu uma nova variante muito mais contagiosa, apareceu uma nova variante muito mais letal, né? Pode estar acontecendo o seguinte, pode estar acontecendo que seja o contrário. Eu digo isso pelo seguinte, eu não quero jogar lenha na fogueira, não quero apagar incêndio com gasolina. Eu quero apenas apresentar uma possibilidade que me ocorreu. As pessoas dizem o vírus é mais letal, a informação que nos chega, né? O vírus mais letal, o vírus mais contagioso. A ideia me parece mais um filme de terror. No filme de terror que isso que acontece. O elemento do mal torna-se cada vez mais agressivo, cada vez pior, algo que ao invés de refrescar, piora, né? Isso aí dentro da narrativa lá dos filmes de terror. No caso da situação real, da natureza, era de se esperar o contrário, né? Era de se esperar que, com o tempo, o vírus se torna menos letal, menos mórbido, menos malévolo. Por quê? Uma questão de seletividade, né? As cepas mais letais matam o hospedeiro, quer dizer, as cepas mais letais morrem com o hospedeiro e são prejudicadas na sua reprodução. Ela não tem como reproduzir, já que ela depende do hospedeiro para se reproduzir, né? E aqueles da população de risco, aqueles que são sensíveis, intolerantes a doença, né? Eles tendem a desaparecer com o tempo. Isso é um processo, que eu diria, um processo ditado pela imunidade de rebanho. De uma forma ou de outra, você passa por diferentes estágios desse tipo de seleção, certo? Então, seria de se esperar que o vírus, as novas cepas com maior sucesso de sobrevida, né, sejam menos agressivas. E é isso que pode estar acontecendo. As pessoas são contaminadas, o número de assintomáticos cresce, né, e, no final, acaba que o que você observa é um aparente aumento da letalidade, certo? Visto que, se você compara o número de mortes, aqui no caso 14%, com respeito à população, certo? E 143 com respeito à população dá 14%. Mas os 143 com respeito ao número de observado, né? Não é aqui no caso, então ele cresce 30%, né? Eu acho, 50%, né? Eu acho que cresce 50% com relação ao número observado. Então, quando você vê que o número de mortes é altíssimo, certo? Não necessariamente indica que o vírus está mais letal, né? Pode significar que o vírus está menos agressivo, mas a população de risco continua respondendo com morbidade
alta, né? Fazendo com que você acredite que o vírus torna-se mais letal. Na verdade, o vírus está aumentando em número, porque ele é menos agressivo e a quantidade de subnotificação por conta de uma população assintomática está aumentando, né? É isso que eu queria comentar, mas isso não pode, eu não estou dizendo que é assim. Eu quero dizer que pode ser que seja assim, tá? É uma possibilidade que eu acho que devia ser considerada, né? Voltando aqui a nossa a nossa janela, tá? Eu gostaria de comentar aqui, aproveitar para comentar aqui, que uma vez que você faz a simulação, você pode guardar as informações de cada simulação que você guarda, tá? Que você tem, através desses 3 botões aqui. Este botão aqui, PDF, faz o quê? Ele guarda no disco, guarda na storage, né? O gráfico desses dois gráficos, quer dizer, uma cópia desses 2 gráficos aqui. Na verdade, ele faz uma cópia disto aqui, tá? E coloca em um arquivo PDF para ser eventualmente recuperado numa demonstração, um artigo que seja, tá? É importante, quando você clica nesse botão, olha só, ele guarda no arquivo PDF. Eu vou tentar compartilhar a janelinha que aparece. Ele guarda no arquivo PDF epidemia underscore I 1995, infecções 1995, D 143, 10 143, no arquivo PDF, no diretório de trabalho, tá? Ele coloca isso num diretório, numa pasta chamada Epidemia Work Year, tá? Quando você lança pela primeira vez o aplicativo e manda guardar a informação num desses 3 formatos aqui, ele sempre vai aparecer uma janela perguntando: o arquivo, o diretório, Epidemia Work Year não existe. Deseja criá-lo? Você pode dizer sim ou não. Se você não quiser criar, ele vai colocar o arquivo na raiz do usuário, na pasta central do usuário, tá? Mas eu recomendo que você aceite criar, porque a próxima vez que você for guardar mais informação, ele vai fazer a mesma pergunta. Ele é chato a ideia é que toda essa informação seja concentrada num arquivo, num diretório só, para efeito de organização, tá? O segundo arquivo que você pode guardar aqui é o arquivo formato JSON. O formato JSON é um formato de serialização, que eles chamam, né? O que é serialização? Serialização é guardar os dados de um aplicativo, resultados de um aplicativo, para serem aproveitados em outro aplicativo. Então, você serializa, joga a informação em disco ou numa unidade de memória, num dispositivo de memória, e depois o outro aplicativo você direciona para recuperar os dados. Nesse formato, tem que ser nesse formato, eles têm que se reconhecer, eles têm que ser compatíveis. Ao mesmo tempo, é um formato que te permite visualizar você mesmo. Você pode ver os dados, né, que a gente chama de legível por ser humano, né? O ser humano pode ler. Quando você clica nele, da mesma forma, né, ele cria um arquivo chamado epidemia e número de infecções 995, D, número de mortes 143,
com a terminação JSON, para indicar que é um arquivo do tipo JSON, certo? Guardado no diretório de trabalho. Uma vez criado isso, você pode recuperar os dados. O que são guardados nesse arquivo JSON? Os dados da URB, que URB são todos esses parâmetros aqui e todas as opções que você fez, tá? Nesses parâmetros que eu vou explicar depois, tá? E em seguida, guarda os números de cada gráfico daqui de cima e de cada gráfico aqui de baixo, tá? Uma vez, eu vou explicar depois esse gráfico aqui de baixo. Uma vez guardados esses números, você pode recuperar com o aplicativo apropriado que possa ler um arquivo no formato JSON. Eu escrevi para mim um arquivo, um programinha, que eu vou dizer aqui, vamos tentar compartilhar para vocês. Está aqui o nosso amigo, tá? Eu vou para o diretório Epidemia Workdisk, tá? Você pode ver que está lá o arquivo JSON, e aí eu faço, no caso, esse epidemia desculpe, I95 JSON, tá? Vou passar tela a tela para facilitar. Está aqui, tá? A semente que serviu de base para a simulação, um instante que o arquivo é gravado, estamos aqui no dia, você pode ver no dia 19 de maio, tá? Às 12 horas, meio-dia, tá? E os parâmetros todos com nome que são perfeitamente reconhecíveis, perfeitamente identificáveis. Aqui, tirado isso, e vai para as contagens. Nas contagens, ele dá o número de infecções, o número de assintomáticos, de novas infecções, também novos assintomáticos, a população de risco somente, os mortos e assim por diante, tá? De maneira que você possa recuperar, possa ler e saber que isso tá aproveitável para o aplicativo. Que, no caso, por exemplo, eu usei esses dados para fazer o ajuste das curvas que eu mostrei no vídeo anterior, né? As funções do tipo Wompat, e mostrar que os resultados dessa simulação são resultados que são compatíveis com uma análise teórica da coisa, né? Para dar digamos assim, uma legitimidade a essas simulações, para mostrar que elas têm alguma razão, têm alguma importância, enfim, tem alguma relação com o que acontece de fato, tá? Voltando então lá a nossa coisa de ideia, eu vou agora aqui, eu vou tentar mostrar, eu vou mostrar para vocês, falar com vocês agora, explicar o que são esse gráfico aqui de baixo. Esse gráfico aqui de baixo, você pode escolher entre esses três parâmetros aqui. E esses parâmetros são parâmetros indicadores, estimadores da simulação passo a passo também, rodada a rodada, tá? E que dão alguma informação a respeito da epidemia e uma maneira de prever o que pode acontecer. Aqui, no caso, é chamado número R. Se você passar o mouse em cima, ele vai te mostrar o que é, tá? Aqui está dizendo que é o número de infectados pelo número de novos infectados, você pode ver, pelo número de infectados, da razão entre os novos infectados com o número de infectados da rodada anterior, porque esta é a dinâmica da simulação. Tem um certo número de infectados num instante, que é congelado ali, e então o programa faz uma pesquisa
para verificar, através de sorteio com base na função de contágio, né, de aproximação. Essa função de contágio é tal que, quanto mais você se aproxima do infectado, mais chance você tem de ser infectado. Então, com base nisso, ele faz um sorteio para verificar os novos infectados. E aí esses novos infectados serão adicionados ao número de infectados e isso será mostrado na próxima rodada. Então, aqui você tem, por exemplo, aqui, tem um certo número de infectados, certo? O certo número de infectados vai infectar um certo número de indivíduos sadios, né? Esse número de indivíduos sadios vão ser adicionados ao número de indivíduos já infectados. Dessa soma, vai se retirar os que são recuperados e os que morreram, tá? Para dar a esse novo patamar aqui. Então, esse patamar aqui é a diferença entre patamar aqui menos esse representa o número de novos infectados subtraído dos recuperados ou mortos, tá? E essa relação aqui diz simplesmente o seguinte: o número de infectados pelo número o número de novos infectados, de notificações pelo número de infectados da rodada anterior, porque essa é a dinâmica do sistema de contágio, né? É indicado pelo número R, como está aqui. Aqui é o número R, tá? Este em verde é o real e este em amarelo é observado, ou seja, é o número de novos infectados observados, os de fato menos assintomáticos, pelo número de observados da rodada anterior, né? Você pode ver que é um número muito maior, que isso pode ser bastante enganoso, na medida que você não observa o verde, você observa o amarelo, tá? Mas, de qualquer forma, esse número indica, em média, quanto cada um doente está infectando os outros sadios, né? Esse número indica que, se for acima de 1, significa que a epidemia está crescendo. E, se for abaixo de 1, significa que a epidemia pode estar arrefecendo, pode estar melhorando a sua condição. Não é o que, quer dizer, a gente vê aqui que um número R alto indica um início de epidemia. Quando você observa um número alto de número R alto, significa que vem coisa feia, tá? A epidemia vai crescer, ele está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, tá? E no fato de você chegar aqui, né, que é vamos ver aqui, a rodada 14, tá? Na rodada 14, vamos tentar ver aqui, na rodada 14, o número é baixo, tá? O número é bem baixo. Ou seja, para que a epidemia comece a arrefecer, comece a cair, né? Esse número aqui tem que ser baixinho, porque aqui, no caso, é 0,2, aqui no caso, aqui estou errando aqui a posição, aqui no caso é 1, tá vendo? Aqui é o ponto de virada. 1 aqui, a partir daqui vai ser abaixo de 1, tá? E mesmo assim a epidemia está crescendo, tá? Então esse número R é um bom indicador para o que vai acontecer lá na frente. E é um excelente indicador de início de pandemia, tá? Já o número T, que é, veja bem, o número de casos recuperados, o número de casos fechados pelo
pelo número de novos infectados, né? Ou seja, em cada rodada, aqueles que saem do conjunto de doentes por recuperação ou por morte, né? Dividido pelo número dos que entram no conjunto de doentes, é dado pelo número T. Por que eu escolhi o nome T? Eu não escolhi o nome T pelo seguinte, porque os autores que fizeram inicialmente o estudo, os pioneiros no estudo de epidemias, que foram dois ingleses, como eu disse no vídeo passado, o Kermack e McKendrick, em 1927, eles definem como a relação entre a taxa de infecção pela taxa de remoção como sendo na verdade, quer dizer, eles definem a relação, a taxa de remoção pela taxa de infecção, tá? Ele define como uma espécie de threshold, que threshold em inglês significa uma linha limite, tá? Para um certo evento, para um certo fenômeno, para uma certa condição. Quer dizer, que marca a mudança qualitativa da situação. Se abaixo desse threshold e o que está acima do threshold define situações qualitativamente diferentes, tá? E eles dizem que essa relação, a taxa de remoção pela taxa de infecção, define a diferença entre uma epidemia acontecer e uma epidemia não acontecer. Se está abaixo de threshold, a densidade populacional está abaixo desse threshold, então a epidemia não acontece. Se a densidade populacional está acima desse threshold, então a epidemia acontece. O que eu posso dizer é que, na média, é um valor bem acima de 1, porque 1 é a densidade populacional da simulação, a densidade populacional da simulação sempre é 1, né? Então, esse valor está bem acima de 1, tanto o real quanto o observado, tá? Na média. E ele inicia pequeno, ele inicia bem próximo de zero e vai crescendo no final da epidemia. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que esse número pode ser um excelente indicador do final da pandemia. Quer dizer, quando esse número começar a crescer, a relação entre casos fechados, ou seja, casos recuperados mais mortos, pelo número de novos infectados. Se esse número cresce muito, e é lógico, se essa epidemia está acabando, o número de novos infectados está caindo. Tá? Então, se esse número está grande, você pode ter uma boa indicação de que a epidemia está acabando. Finalmente, o número D, tá? Esse é um número que vários sites mostram, vários sites que mostram a situação da pandemia no mundo, e país por país, região por região, eles usam muito também indicar isso, que é o número de mortes pelo número de recuperados, pelo número total de remoção, ou seja, os mortos dividido pelos recuperados mais mortos, né, por rodada. Tá? Aqui sendo zero, por quê? Porque, nesse caso, não apareceu, ninguém se recuperou ou morreu nesse tempo aqui. Então, ele é zero porque não é definido, tá? Mas o número de mortos aqui também é zero, né? Então, não é nenhum nem outro. Então, nessa região aqui, esse valor não é definido, fica zero. A partir da quarta rodada, então, esse valor cresce e, com o tempo, vai caindo. Tá? Também é um indicador de que está no início de pandemia, aqui no início da epidemia, e à medida que ele vai crescendo, é um bom indicador de que, à medida que ele vai diminuindo, é um bom indicador de que a epidemia está arrefecendo. Tá? Esses três gráficos aqui também
esses três números também são guardados no arquivo JSON, se você pede para guardar em memória, né, em storage, os resultados dessa epidemia. Finalmente, eu falo da função do botão SQLite. O botão SQLite te permite gravar toda a informação da simulação, desde da geração, desde a URB, ou seja, dos parâmetros que definem a URB, são todos esses parâmetros aqui, não só, como já tinha falado no vídeo anterior, os parâmetros que definem a doença, os parâmetros que definem a coletividade social, os parâmetros que definem as ações oficiais, ações governamentais, e os parâmetros que definem numericamente o sistema, que são esses aqui, e a semente, né? E tudo é gravado. Além disso, o estado de cada indivíduo. Se você escolhe 1.000 indivíduos, esses 1.000 indivíduos serão gravados em disco com todas as suas características. Se ele é assintomático, se ele é de risco, qual o período de incubação que foi escolhido para ele, qual foi o período de doença que foi pedido para ele, se ele se infectou, se não se infectou, se ele está imunizado, se não está, e assim por diante. Tá? Toda essa informação é guardada em disco, que pode ser recuperado através de uma linguagem de banco de dados, a famosa linguagem SQL. Eu escolhi colocar dessa forma os dados porque eu considero que a forma mais compacta, estruturada, persistente e estável que você pode guardar uma informação é através de bancos de dados normalizados ou estruturados. Tá? E eu escolhi a SQLite por quê? Porque os gerenciadores de bancos de dados que tem por aí, seja o Microsoft SQL, seja o Oracle, né, seja o Postgres, seja o MySQL, né, mais diferentes níveis, eles são montados, eles são concebidos para, além de oferecer esse conforto de compressão, não vou dizer conforto, mas essa qualidade de dados condensados e bem estruturados, também dão a capacidade de proteção contra roubo, invasão, todo tipo de hackeamento e craqueamento que acontece por aí. Inclusive, pode-se ir a níveis, né, de proteção absoluta, como o caso dos bancos DB2 da IBM, né? Mas no caso aqui não é necessário. Você não tem que guardar com todo o segredo de Estado, né, essas informações. Eu só quero guardar de maneira bem estruturada e de fácil, e que seja possível recuperar fielmente o que aconteceu na simulação, né? Por isso que eu escolhi o banco de dados SQLite, né? Eu tenho aqui um banco, esses dados já gerados, eles geram da mesma forma que os outros, no caso do JSON e do PDF, ou seja, ele guarda no mesmo diretório do trabalho, né? E vou tentar aqui mostrar para vocês, né? Aqui no arquivo. Está aqui. Epidemia.sqlite. Quer dizer, ao contrário dos outros, cada vez que você clica no botão, ele gera um novo arquivo PDF ou um novo arquivo JSON. No caso do SQLite, toda vez que você aperta o botão, ele gera um novo conjunto de dados para colocar nesse mesmo arquivo.
toda a informação. Enquanto esse epidemia.sqlite existir, toda a informação guardada quando você clica em SQLite virá para esse arquivo aqui. Tá? Você pode recuperar através de qualquer leitor de SQLite que tem aí, por aí. Existe assim, com bastante proficiência em todas as plataformas, todo o sistema operacional, no Windows, no Linux, no macOS. Eu gosto do DB Browser SQLite, que eu estou lançando agora. Então, eu vou tentar agora compartilhar esta... compartilhar o DB Browser SQLite. Então, acho que eu achei ele aqui, está aqui. Aqui está. Aqui é o DB Browser for SQLite. É um software gratuito, tá? Que você pode baixar na internet tranquilamente e tem para os 3 sistemas operacionais mais famosos. Para o Windows, para o macOS e para Linux. Tá? Você pode, então, ter acesso à informação através fazendo browse. Aqui ele cria duas tabelas. Tá? Uma é a tabela individual, que é a listagem de todos os indivíduos e as informações que ele tem. A outra tabela é URB, que, como você pode ver, eu já criei 3 aqui, tá? E dei nome para ela, tá? E tem todas as informações da URB, que é a definição dos parâmetros das simulações, como são feitas, né? Por que eu fiz essa saída, né? Qual é o objetivo de gerar esses dados, não somente para uso geral, para quem quiser fazer estatística que quiser, né? Depois eu vou dizer como é que faz para recuperar, né? Dar umas ideias de como consultar o banco de dados para ter as informações necessárias. Mas agora, o que me parece mais interessante é apresentar o segundo aplicativo para o qual eu desenvolvi e que está disponível no Epidemia, né? Além desse que vocês viram agora, que se chama Epidemia, né? Tem o Epidemic, tem a segundo aplicativo que se chama Epidemic 2D, Epidemic 2D. Eu ainda não lancei, eu vou tentar lançar agora, tá? Então, a janela que eu quero compartilhar agora é do segundo aplicativo do pacote, que é esse aqui. Aí está. Ele se dedica ao quê? Ele se dedica a mostrar numa área 2D, né, como é que a epidemia se desenrola. Tá? Para que você lance esse aplicativo, é preciso que exista um arquivo chamado epidemia.sqlite no diretório de trabalho. Tá? Ele lê todas as informações com respeito às URBs, que você pode escolher aqui. Tá? Automaticamente carrega a primeira que ele encontra, tá? E coloca os dados aqui. Tá? Então, é o seguinte, você não vai fazer uma simulação aqui agora. Essa simulação já foi feita. O que você vai ver aqui é o que aconteceu na simulação que você fez e que guardou
e cujos gráficos você viu lá ali na janela do epidemia, tá? Então, quando você clica aqui em Go, você vê a coisa evoluir. Ora, de cara, você pode ver que existem 1, 2, 3, 4. São 4 infectados, como foi programado naquela simulação. Tá? Se tiver 1, só vai aparecer 1 aqui. Se tiver 10, você vai encontrar 10 aqui. Eles se caracterizam por ser de cor alaranjada, tá? Porque a cor alaranjada significa que está doente, ou seja, ele está infectando. Tá? E podem ser do tipo sintomático, que são as estrelinhas de 5 pontas, e pode ser assintomático, que é uma estrelinha de 3 pontas. No caso, 3 são sintomáticos e 1 é assintomático. Isso dependeu do sorteio que foi feito quando a população foi gerada. Tá? Se você clicar aqui, você vai ver como a coisa vai avançar. Olha, ele vai infectando, tá? E o que você pode ver aqui? Você pode ver que cada um está infectando a sua vizinhança aqui, tá? Tem um certo número de gente saudável, que são esses quadradinhos azuis. Eles são quadradinhos porque eles são suscetíveis, ou seja, são saudáveis e suscetíveis, tá? E aqui você vê gente contaminada e que entraram em período de incubação, que são os que estão em amarelo, tá? Está dizendo que está incubando, tá? E que, dependendo se eles são sintomáticos ou assintomáticos, tá? Eles terão a estrela de 5 pontas ou de 3 pontas. Tá? Alguns vão ser de risco, tá? Então é importante. Enquanto está incubando, você não sabe se ele é de risco ou não. Você vai ver só se ele é de risco se ele se tornar magenta, como está aqui. Aí ele fica doente e o gráfico, o gráfico mostra que ele, no caso desse aqui, ele é doente, está na população de risco e é assintomático, porque tem estrela de 3 pontos. Tá? Esse aqui, se morrer, é possível que não se identifique a morte. Ele pode ser que ele morreu e não conta para os números oficiais, né, que ele morreu da epidemia. Tá? Nos outros casos, ele está doente, tá? E é sintomático. Tá? Só os que são de risco podem morrer. Tá? Então, nesse caso aqui que eu parei no step 6, por quê? Porque, veja bem, aqui acontece uma coisa interessante. A pessoa, daqui, ó, tem 2 sintomáticos de risco aqui, mas alguém sara. Tá? Quando ele sara, ele ganha esta cor, tá? Ele é recuperado, e por ser redondo, por ser uma bolinha, ele é imunizado. E no momento que ele sara, a coisa espoca. Né? Isso que eu quero dizer é o seguinte: a diferença que você pode ver aqui são, tem alguns com maiores e os menores. Os maiores é o que está acontecendo agora. Por exemplo, esse aqui foi contaminado e começou a incubar. Então, ele é grande. Esse aqui, ele está doente e é sintomático, e é assintomático. É de 3 pontos. Né? Quer dizer, ele está, ele está incubando, tá? É assintomático, mas essa rodada não é a rodada que ele foi contaminado. Ele foi contaminado numa rodada anterior. Tá? Quer dizer, é um número muito grande de informação que sai nesse gráfico através
de figuras geométricas indicando a sua condição. Você pode ver aqui, tá? Em qualquer momento, que tem gente morrendo. Esse aqui, em vermelho, morre. Ele está morrendo nessa rodada aqui, nessa semana aqui. Tá? Tem gente que está morrendo e que é assintomático. Tá? Esse aqui é sintomático. Esse é assintomático e morre. Tá? Ele conta ou não para a estatística oficial. E esses que estão aqui em cinza grande, redondo, estão se recuperando e estão imunizados, estão se imunizando. Os que estão imunizados sararam em rodadas anteriores. E assim ele vai indo até a rodada 31. Quer dizer, aqui ele vai contar até a rodada 30, porque 31 aqui está contando zero também. Tá? Desculpa, aqui não está contando zero. Tá? São 31 rodadas. E aqui ele para no 30. Ele para no 30 de que maneira? Ele para no 30 com a maioria imunizado e alguns, aqui no caso tem quantos? São 2. Né? Aqui foi uma simulação que eu fiz anteriormente, né? Não é essa que eu mostrei no quadro. Aqui tem 2, esse e esse. Não foram infectados, não ficaram doentes, se livraram dessa. Né? Deram sorte de não serem infectados. O resto todo foi infectado e morreram aqui 129. Né? Esse foi o resultado da simulação que eu tinha feito anteriormente. Tá? Muito bem. Eu acho que eu já falei demais, certo? Então, eu vou ter que deixar um próximo vídeo comentários sobre as mudanças ou as medidas sociais que nós podemos adotar para tentar achatar a curva e ver o que acontece em consequência. Tá? São conclusões interessantes. Eu acho que você deve, se está interessado no assunto, deve continuar e assistir o nosso próximo vídeo, o meu próprio próximo vídeo, que será o 4º, tá? E que está no meu canal YouTube, Simula Computador Simula. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá.